Shalom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as guerras de Israel. Isso mesmo, as guerras que Israel esteve ali combatendo. Nós já falamos da Guerra da Independência, né? Da Guerra dos Seis Dias, e agora nós falaremos da Guerra de Yom Kippur. Isso mesmo, pessoal, da Guerra de Yom Kippur, tá bom? E esse assunto é fenomenal, mas antes disso, quero te pedir encarecidamente, vou até botar o óculos. Ó, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, comente aqui alguma coisa relacionada a essa história fabulosa de Israel, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que sirva para as pessoas que estão estudando história, tá? É um assunto histórico, tá? Mas também é um assunto de relevância para aqueles que estudam teologia, para ter um pouquinho de conhecimento em relação à história, né, dos fatos ocorridos, tá bom, pessoal? Então, Deus os abençoe, vamos lá para esse vídeo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a telinha e tirar aqui. Olha só, a guerra de Yom Kippur, né? Yom Kippur, a palavra Yom Kippur, para quem não sabe, ela significa dia do perdão, tá bom? Dia do perdão. A guerra do Yom Kippur significa dia do perdão. Isso mesmo. Essa festa ocorre basicamente no dia 10 de Tisri, né, que é o sétimo mês do calendário judaico, tá bom? Eu vou dar uma aula aqui sobre calendário judaico para você saber. Você tem que saber que é o dia mais importante. Resumindo sobre essa guerra, a guerra de Yom Kippur foi um conflito envolvendo árabes e israelenses em 1973, durante os preparativos para o feriado de Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, na região do Canal de Suez, tá bom? Essa região do Canal de Suez, ela fica na fronteira entre Israel e o Egito. Israel e o Egito. E para quem conhece um pouquinho de geografia, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? A região do Suez, ela fica mais ao sul de Israel. Os israelenses queriam garantir os territórios conquistados após a Guerra dos Seis Dias de 1967, conforme nós já falamos aqui no canal, e você assista aí também esse vídeo, tá bom? E os árabes decidiram atacar Israel. Eles decidiram atacar Israel. Os países árabes eram os principais produtores de petróleo do mundo e aumentaram o preço do barril como forma de retalhar o Ocidente por apoiar Israel nessa guerra. Então, houve um conflito terrível, principalmente se tratando desse apoio das outras nações em relação a Israel, entendeu? E para retalhar essas nações que apoiaram Israel, os países árabes, que são detentores, todo mundo sabe disso, até hoje, né, na maioria do petróleo no mundo, eles aumentaram o barril do petróleo para retalhar, né? O objetivo da guerra de Yom Kippur foi o seguinte: a guerra de Yom Kippur não foi a primeira vez que os israelenses, os árabes, entraram em conflito. Desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel no Oriente Médio, os países árabes se opuseram à presença judaica na região e tentaram se opor de todas as formas contra a formação do Estado, do novo Estado, né? Além das diferenças religiosas entre os dois povos, havia também disputas econômicas, territoriais e pelo domínio da cidade de Jerusalém. Mas você deve estar perguntando, mas essa cidade pertence a Israel? Sim, propriamente dito, né? Eu vou explicar melhor em outros vídeos, mas existem duas Jerusalém, né? A Jerusalém onde ocorreu os fatos históricos, né, e sagrados, né, entre aspas, e a Jerusalém atual, tá bom, pessoal? A Jerusalém mais atual. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de saber disso, tá bom? Então, em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, Israel ampliou sua presença no Oriente Médio ao anexar os territórios até então pertencentes ao Egito e à Síria, né?
como foi a Guerra dos 6 Dias, conhecida também como a Guerra de Golã, né? Ali eles conquistaram o norte, né? Que é a parte de Golã ali, principalmente onde nasce, né? O Mar de Kinneret, né? Que é também o Mar de Tiberíades, biblicamente falando. Ali que nasce, no Monte Hermon, tudo, ele conquistou toda aquela área ao norte da Síria. Para reforçar o controle, né, sobre as terras conquistadas dos povos vizinhos, os israelenses começaram a construir uma linha de fortificações chamada Barlev. Barlev. Os egípcios e sírios não concordaram com essa medida e estavam dispostos a novamente pegarem armas para atacar Israel e reconquistar os territórios conquistados ali em 1967, na Guerra dos 6 Dias, pessoal. Por isso, o objetivo da Guerra de Yom Kippur, além de uma nova tentativa de expulsão dos judeus do Oriente, era também retomar o controle da região ali, aonde Israel conquistou em 1967. Essa guerra, a Guerra de Yom Kippur, ocorreu, basicamente, ela começou, né, no dia 6 de outubro de 1973, quando tropas egípcias e sírias fizeram ataques militares contra bases israelenses na região de Suez. Como eu falei que ali é a fronteira, né, ocorreu esse ataque. A guerra tem esse nome porque iniciou no feriado que os judeus comemoram Yom Kippur, que significa Dia do Perdão. Tá bom, pessoal? Os egípcios atacaram os israelenses atravessando as águas do canal de Suez por meio de mangueira de potes de asfalto. Olha só. Enquanto os sírios atacavam pelo lado da colina de Golã, ao norte de Israel, as baixas dos exércitos árabes foram poucas, que garantiu o êxito no ataque. Não demorou para o exército israelense começar a reação contra os inimigos. A Marinha de Israel, para você ter ideia, conseguiu derrotar as embarcações árabes e expulsar por terra os soldados egípcios e assírios no mar Mediterrâneo. Olha só, pessoal, após intensos combates, Israel conseguiu novamente derrotar os árabes e manter os territórios conquistados desde 1967. O fim da guerra de Yom Kippur, eu vou explicar para vocês. A guerra de Yom Kippur, ela encerrou, basicamente, no dia 26 de outubro de 1973, com a vitória, claro, de Israel. Em 1978, israelenses e egípcios assinaram um acordo de paz em Camp David, no Campo de Davi, nos Estados Unidos. O Egito reconheceu a existência do Estado de Israel, tornando-se o primeiro país árabe a tomar tal atitude. Então, o Egito foi o primeiro país a reconhecer Israel como, de fato, uma nação. Esse acordo retomou as relações diplomáticas entre israelenses e egípcios, e assim houve paz, né? Quais foram as consequências da Guerra de Yom Kippur? A Guerra de Yom Kippur demonstrou o repúdio dos árabes à presença judaica na região, né? Bem como o incômodo com a criação do Estado de Israel. Até hoje, os dois povos ainda estão em conflito, disputando terras e domínios na região. Você pode ver que até hoje você vê nos noticiários, né, falando acerca da guerra na fronteira ali de Gaza, algumas retaliações da Jordânia, do Irã, né? O Irã, é fato, né, sempre tem alguma coisa contra Israel, né? O próprio Mahmoud Ahmadinejad falou que queria varrer Israel do mapa, né? A consequência principal da guerra foi a crise do petróleo, que marcou os anos seguintes, promovendo assim mudanças, né, econômicas e políticas em todo o mundo. O petróleo sempre foi
a principal fonte de energia para os países ocidentais. Esses países, seguindo as orientações dos Estados Unidos, maior nação capitalista, né, apoiaram Israel nos conflitos contra os seus inimigos nessa região. Os países árabes eram os principais produtores de petróleo e controlavam os preços do barril no mercado externo. Logo após a guerra de Yom Kippur, dessa forma, como forma de retaliação ao apoio do Ocidente ao povo de Israel, os árabes decidiram aumentar o preço do barril, e esse preço ficou exorbitante, atingindo em cheio a economia de muitos países do Ocidente, dependentes, claro, dessa fonte de energia. Com o encarecimento do petróleo, houve uma reação em cadeia, pois houve reajuste de preços em muitos produtos que dependiam do petróleo para serem produzidos. Por outro lado, essa crise incentivou os países a buscarem outras fontes de energia, isso mesmo, para não dependerem mais unicamente das diferenças externas. Então, para não depender somente disso. Beleza, pessoal? Eu quero compartilhar com vocês também um vídeo muito legal. Só um minuto. Começou como qualquer outro Yom Kippur. Os judeus nas sinagogas, então estranhos cochichos, ruídos que não pertencem ao dia santo. כאן שידורי ישראל מירושלים. השעה 3:30 והנה החדשות מפי אריה גולן. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות... כל ישראל. A rádio Voz de Israel, Kol Israel, entra no ar, algo que ninguém esperava naquele dia. Às 2h, os exércitos do Egito e da Síria cruzam a fronteira no momento em que o povo de Israel estava diante de Deus. של תעלת סואץ, כלומר לצד המצרי, אבל נהדפו והרדיו המצרי אומר כי הקרבות נמשכו. Mais uma vez, os israelenses não pensaram duas vezes. Cada um sabia para onde ir. Sair da sinagoga e ir para sua unidade militar, seu segundo trabalho. Não havia tempo para pensar em paz ou guerra, apenas em sobreviver. It sounds almost silly till you get to the front. As sirenes de ataque aéreo soaram e as mães levaram suas crianças para os abrigos. You head for the shelters. Israel nasceu e os árabes se recusaram a aceitar um Estado judeu. Eles entraram no país de forma coordenada para jogar Israel no mar. Ao custo de 6.000 vidas, os sobreviventes do Holocausto os empurraram para trás. Baseado na realidade da guerra, as linhas do armistício foram traçadas, mas não houve paz. Os canhões árabes foram ouvidos novamente nas áreas vitais de Israel. Com a vantagem dos pontos altos das colinas do Golã, a Síria bombardeava as áreas judaicas que quisesse. As crianças aprenderam a viver nos bunkers,
como parte do seu currículo escolar. De bases militares no Sinai, guerrilheiros da OLP atacavam localidades no sul. O Egito fechou o canal de Suez para qualquer navio indo ou vindo para Israel. O canal era uma via marítima internacional. Massacrem os sionistas e não tenham pena deles. O presidente Nasser do Egito inflama as massas a instigarem o ódio. Confiam nas suas próprias palavras, no apoio da Rússia e nas ilusões do extermínio. Varrer Israel do mapa. As mesmas palavras que ouvimos hoje do Irã. Nasser bloqueou o Estreito de Tiran e acumulou forças no Sinai. Sem apoio da comunidade internacional, Israel não teve escolha. A vitória na Guerra de 67 mudou a realidade do Oriente Médio, mas não os objetivos árabes. Eles ficaram completamente dependentes da União Soviética, que os armou para uma nova guerra, ignorando a possibilidade de paz. (6 de outubro de 1973). Um ataque surpresa no dia mais sagrado para os judeus. O exército egípcio cruza o canal de Suez. They had done this following a preparation of some 3 years, a very meticulous preparation in which they were trained and prepared for this very moment by the Russians. The Russians connived at this operation. They introduced a tremendous amount of equipment into the area. Approximately the same number of tanks as are in the whole of NATO and the same number of airplanes as in the whole of NATO faced Israel on both fronts on Yom Kippur Day. The battle opened under the best possible conditions that the Arabs could have chosen, with the full connivance and backing of the Russians, with a sea and airlift ready to move at the moment that the forces moved, so that they could supply them, and with all the political backing that was necessary, in order to assure them that they could go on to victory should they be victorious, and B, in order to assure them that should anything go wrong, the battle would be stopped, a ceasefire would be dictated to the parties so as to save them. 1.400 tanques sírios atacaram as colinas do Golã, apoiados por infantaria e pelos sistemas de mísseis mais avançados do mundo. Tropas do Iraque e da Jordânia foram incorporadas ao ataque. Uma pequena força militar israelense de plantão era o que havia para resistir ao ataque. Soldados judeus deram suas vidas numa resistência sem esperanças. No sul, milhares de soldados egípcios cruzaram o canal em 3 pontos e atacaram linha Bar-Lev, as posições de defesas israelenses. As forças israelenses foram superadas numa proporção de 12-1. Praticamente todos os soldados da defesa do canal foram mortos. This people, small as it is, surrounded as it is by enemies, has decided to live. And if we have to pay the price for living, we have to pay it. Golda Meir disse: esse povo cercado por inimigos decidiu viver. Se nós tivermos que pagar o preço para viver, nós pagaremos. Este não é um povo que se entrega. Nos entregarmos é a destruição de nossa soberania e de nosso povo. עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד כל שנבקש
לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מקולנות אני שומעת, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. ואם פתאום מזרח מאופן על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש. O exército é o povo de Israel, não apenas os soldados no fronte. לכל אלה שנאהב, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל A Força Aérea trabalhou sem descanso. Assumiu o lugar dos soldados na defesa do país. עוד יש מפרץ לבן באופק. A Marinha de Israel também reagiu rápido e na primeira batalha naval da história, apenas com mísseis, destruiu a Marinha da Síria e aniquilou a do Egito. Enquanto isso, as forças de terra fizeram seu trabalho usual com preço muito alto. Um momento decisivo. Nós detemos o ataque e conseguimos iniciar o contra-ataque. We managed to stop the attack and we managed to start the counter-attack. No norte, o exército se mobilizou e as forças da Síria foram empurradas. As tropas de Israel continuaram avançando e chegaram a 40 quilômetros de Damasco.
retiraram, houve a maior batalha de tanques da história, deixando para trás mais de 800 tanques destruídos, mais da metade que a Síria usou para o ataque. No sul, as forças de Israel resistiram e empurraram os egípcios para o outro lado do canal. Mais de 250 tanques foram destruídos. O exército de Israel conseguiu cruzar o canal e penetrar no Egito. Chegando ao sul, até a cidade de Arabia, cercaram o terceiro exército egípcio completamente. Cutting it off completely. O exército de Israel está agora a 80 quilômetros do Cairo. O Egito ainda retinha grande parte da linha de defesa Bar-Lev no norte do canal. O Conselho de Segurança da ONU interveio quando os russos perceberam que Israel iria destruir completamente o exército do Egito. Os dois lados aceitaram a trégua e, pela primeira vez, há diálogo. עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד כל שנבקש לו יהי ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי כל ענות אני שומעת כל שופר וכל תופים כל שנבקש לו יהי לא תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי כל שנבקש לו יהי המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. No final da guerra, o comandante Moshe Dayan declarou: "Essa foi uma guerra difícil
dias ensopados com sangue, mas nós precisamos continuar lutando. Não vamos sobreviver se não lutarmos. פתאום יזרח מאופל על ראשנו אור כוכב כל שנבקש לו יהי אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב כל שנבקש לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי Os tanques árabes destruídos foram abandonados nos quintais de Israel. כל שנבקש לו יהי עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד כל שנבקש לו יהי ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי מקול ענות אני שומעת קול שופר וקול תופים כל שנבקש לו יהי לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי ואם פתאום יזרח מאופל על ראשנו אור כוכב כל שנבקש לו יהי אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי Mesmo hoje, com a paz entre Israel, Egito e Jordânia, os países árabes continuam gastando bilhões de dólares por ano para aumentar o poder de seus exércitos. Para Israel sobreviver, precisa ser forte. קשובה לקולך, אדמה
אדמה, ואתה תדע לשקם אדמה, את כל כאביי, את לילותיי, את ימיי. עולם לא מודה אדמה, ואנו עצים השדה אדמה. Viram aí, pessoal? Um vídeo bem interessante, né? Que nós acabamos de expor para vocês aí. E é interessante, né? Eu fiz algumas anotações aqui, só para te respaldar. O pronunciamento de Golda Meir, que foi a primeira ministra, que era a primeira ministra de Israel nessa época, não foi falado no vídeo, mas ela disse que se os árabes avançassem, eles iam fazer a Operação Sansão. O que seria isso? Sansão, antes de morrer, né? Ele destruiu com a sua própria força ali o castelo, né, onde que ele estava, a localização que ele estava ali, matando, né, assim, se matando, mas matando muitas pessoas. Então, eles iam ativar todas as armas nucleares de Israel e explodir tudo, né? Aí não teria salvação para ninguém, nem para eles e nem para ninguém que invadisse ali a região de Israel, né? Tem um livro chamado A Península do Sinai, desculpa, A Guerra do Sinai, que é de Moshe Dayan. Moshe Dayan foi um dos maiores, eu acho que não existirá guerreiros como Moshe Dayan ou outros mais, homens de fato que guerrearam, assumiram um compromisso de guerrear e venceram guerras, né, fabulosas. A Guerra dos 6 Dias estava sob o comando de Moshe Dayan, 73 igualmente. Então, Moshe Dayan é um dos maiores heróis de Israel. E, com certeza, se ele estivesse vivo, ele seria o primeiro-ministro de Israel, né? Então, o general Moshe Dayan foi e é considerado o maior herói, né? Então, no livro dele, diz que a proporção era de 110 milhões de árabes contra 3 milhões de judeus. Vou repetir, 110 milhões de árabes contra 3 milhões só de judeus. E mesmo assim, Israel ganhou, né, pessoal? Quem não acredita em milagre, meu irmão, é só você observar a história, né, das guerras de Israel. Tá bom, pessoal? Isso aqui é um pouquinho, tá, da história das guerras de Israel, para que você possa aprender aí, estudar aí para o vestibular ou para você enriquecer a sua mensagem ou algo assim, tá bom? Deus te abençoe e lehitraot. Até mais!